quer me acabar da saída. Falesto contigo, acalma teu coração. Porque eu estou na beleza. Glória. E a minha graça. E a minha paz. Ô, glória! Cadê a missionária Márcia? Missionária Márcia? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, tem uma notícia boa para dar para vocês. Vou descansar um pouco. Amém. Porque a vigília é em 3 partes. Agora eu vou passar para o nosso pastor Fábio. Porém, antes de passar, eu vou passar para esse grande presente que Deus me deu, que é minha esposa, a missionária Márcia, que vai estar encerrando a minha parte, né? Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel, né? Eu tenho muito que agradecer a Deus. Muita coisa para agradecer. Muito mais do que para pedir. Agora eu peço, mas tenho até vergonha, porque Ele já me deu tanto. Ele já me deu tanto, que quando eu vou pedir eu até vergonha. E uma das grandes coisas que Ele me deu foi minha esposa. Porque feliz é o homem que tem uma esposa do seu lado, zelosa, que cuida, que toma conta daquilo que ela ama. E quando você tem uma esposa que ela é zelosa, que ela te ama, que ela cuida de você, glorifica a Deus. Amém. Glorifica a Deus. Porque no mundo que nós estamos vivendo é difícil. Mas nós que Deus tem abençoado, vamos glorificar nosso Deus. Porque só Ele é Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E depois da missionária, o pastor Fábio vai estar assumindo o controle. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Desculpa qualquer algo que nós possamos ter feito ou falado que não tenha agradado. Eu peço desculpa à igreja em nome de Jesus. Amém. Então, da igreja que faz do Senhor. Meu esposo é meu presente de Deus. Eu esperei a vida toda. Porque as coisas quando acontecem é no tempo de Deus. Às vezes a gente passa por certos relacionamentos, a gente passa para amadurecer. Para quando chegar, tiver amadurecido, Deus vai nos dar a nossa bênção. Meu esposo. Deus mudou a minha oportunidade. Se os irmãos só quiserem ouvir, pode ser, tá bom? Salmo 15, tá até lá. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu aprendi muito com esse salmo. Amém! Será que nós estamos prontos para herdar o reino dos céus? Aleluia. Será? Corta para mim. Essa palavra está sendo para mim também. Exatamente. Será que nós estamos prontos? Porque o que acontece? O cristão, ele fala muito assim: eu estou salvo. O cristão, ele não fala assim? Nós não falamos assim? Eu estou salvo. Só que a Bíblia é um manual. E esse Salmo 15, ele me deixou assim muito impressionado. Foi falado também, em algumas oportunidades, sobre joio e trigo. Foi falado das contendas das igrejas, dos questionamentos, né? Os dedos apontados dentro da igreja. Será que essas pessoas que estão apontando o dedo para os seus irmãos dentro da igreja serão salvos porque ele aceitou Jesus? Vamos dar uma lida rapidinho? Podem só ouvir se quiser. Engraçado que eu estava falando até com a irmã sobre esse salmo, quando nós estávamos esperando chegar o culto, mas eu não ia falar dele. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem habitará no teu céu? Quem terá salvação? Ele começa assim: quem morará no teu santo monte? Aí vem, olha a postura que Deus
espera de nós. Será que nós estamos enquadrados nisso? Primeiro, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Segundo, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Terceiro, aquele a cujos olhos o redondo e é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Quarto, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Quinto, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Quem faz isto será salvo. Na igreja, nós encontramos muito joio e trigo. Não falamos assim? Mas quantas vezes nós somos joio e nós somos trigo? Quantas vezes nós pensamos coisas que não é para ser pensado? Nós condenamos o que não é para ser condenado. E nós julgamos o que não é para ser julgado. Porque a palavra é clara. Eu só vou ser salva se eu tiver essas atitudes. Não basta só aceitar Jesus. Quando você aceita Jesus, Deus já te dá salvação ali. Você aceitou. Foi batizado, levantou a mão, começou a guerra ali, tá? Na hora que você levanta a mão, aceita Jesus. Muitas das vezes pensa assim, eu vou aceitar Jesus, minha vida vai ficar fácil, tudo vai dar certo. Foi fácil para Jesus? Será fácil para nós? Mas ele fala o que? Tenha de bom ânimo. Que se eu ganhei o mundo, se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Mas tem que ter essas atitudes. Se olhar para o irmão diferente porque está com uma roupa inadequada, porque eu acho que está com uma roupa inadequada, eu não vou ser salvo. Se olhar para o irmão porque ele veio das drogas e ele pode estar sendo joio na igreja, eu não vou ser salva. Se olhar para o presidiário e olhar para ele sempre como presidiário, mas não acreditar que tem um Espírito Santo de Deus habita nele porque ele foi presidiário, eu não vou ser salva. A mesma coisa com prostituta, a mesma coisa com homossexualismo, porque o único que pode julgar alguém é o papai. Aleluia! A palavra de Deus fala que tem uma vitória na minha mão e na sua. Só que a porta é estreita. E se você quer esse Deus lindo e maravilhoso morar no céu, renuncia. Renuncia as suas vontades. Renuncia os seus desejos. Renuncia o seu querer. Porque às vezes é necessário se calar. E nós nos calamos. Quantas vezes Jesus deve ter se calado no meio que ele foi julgado, condenado e ainda foi para a cruz por nossa causa. Ele poderia ter matado todo mundo. Vai me botar na cruz? Chama os anjos. Vamos ver quem vai ganhar, eu ou você. Mas a igreja, quando eu falo igreja, não é igreja, é igreja. Ser humano está agindo assim. Quantas vezes em várias igrejas que eu e meu esposo fomos, e eu escutei falar assim, sou de Deus, mas pisa no meu calo para você ver. Aceitou Jesus, foi batizado, pulava, rodopiava, conhecia a palavra melhor do que eu. Mas será que vai ser salvo? Tudo isso é galardão. Se eu não me vigiar, eu como missionária da casa do Senhor, eu não estou falando como a Márcia, eu estou falando eu me vigiar como missionária, eu vou conseguir salvar alguém. Eu vou conseguir levar alguém
para trazer alguém para a igreja. Mas se eu não mudar minhas atitudes e ações, eu fico no dia do arrebatamento e a pessoa que eu ganhei vai. Ser missionária não é apenas um cargo. Ser missionária é obrigação. Renúncia, obedecer. Quando nós aceitamos Jesus apenas sendo ovelha, porque ovelha somos sempre. Pastor é ovelha. É verdade. Apóstolo é ovelha. Missionário é ovelha. Nunca deixa de ser ovelha. Mas a palavra de Deus diz que o maior tem que servir o menor. Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que Judas ia trair. Será que nós somos capazes disso? Será que nós somos capazes de saber que aquela pessoa vai nos fazer mal? Muitas das vezes vai roubar a nossa joia preciosa, que é a nossa família. E nós vamos lavar os pés? Será que eu, como missionária, sei mais do que ovelha? Na palavra do Senhor? Claro que não. Aleluia, Deus. Porque o maior servirá o menor. E tem muita ovelha que não tem cargo nenhum e está dando banho em muitos pastores e muitos missionários. Sabe como? Com postura. Com postura. Sabe qual é a postura que Deus quer de mim e de você? Se eu fui brigona, eu não posso brigar mais. Meu Deus. Se eu fui namorador, não pode mais. É renúncia. Ganhar o céu não é de qualquer maneira. Amém. Ganhar o céu é a força. Mas não é força olhando para o irmão, não. É força olhando para mim. O que eu posso fazer para mudar? Se meu marido fala alto, eu falo mais alto, eu estou mudando em alguma coisa? Meu Deus. Se meu marido chegar na minha casa e falar, não estou mudando nada, a palavra é clara. Eu falei isso no monte, no pastor até ficou surpreso. Pastor e pastora, para Deus, não importa se é homem ou mulher. Isso é eternamente discutível. Mas para Deus, Ele quer um instrumento vivo e pronto para a obra. Aleluia. Independente de ser homem ou mulher. Porque tem mulher que é joio, mas tem homem que só Jesus na causa. E anda com cajado. Então para Deus é instrumento. Para Deus é instrumento. A minha atitude, a minha ação vai falar muito se eu vou ser salvo ou não. Aí eu cheguei para um pastor lá no monte, eu e minha esposa, e nós conversando. E eu falei assim, ele falou, eu falei para ele, eu posso ganhar milhões e meu marido um salário mínimo. Quem manda na minha casa é meu esposo, a palavra é clara. Glória a Deus. E qual é a obrigação do meu marido comigo? Me cuidar como igreja. Porque existe, gente, eu não preparei nada para falar sobre isso, mas eu estou falando o que Deus está me dando. Amém? Amém. Existe uma coisa que eu acho assim, se eu, ser humano, me acho abominável, imagine Deus. Chegar aqui na frente, foi falado aqui, um dos pastores acho que falou sobre isso. Chegar aqui e falar bonito, pregar bonito. Chega em casa que é o primeiro ministério, nem olha para a cara da esposa. Bate na esposa, humilha a esposa, porque o cajado está com o homem. E aí? Vai ser salvo? Deus de poder e glória. A mesma coisa muitas mulheres com seu esposo. É uma carne só. Eu não posso humilhar meu marido. O homem, eu tenho que obedecer ao meu marido como deveria obedecer a Cristo. E Ele tem que cuidar de mim como a igreja do Senhor. Amém. O poder do homem, mas o poder não é para humilhar, não é para pisotear. Eu não sei por que eu estou falando isso. Glória a Deus. Mas Deus sabe, eu não preciso falar, eu não preciso saber, quem tem que saber é Deus. Não é para humilhar, não é para pisotear, não é para escandalizar e chegar aqui e pregar bonito, rodar.
cantar corinho, não. A mulher não é para isso. A mulher é para ser adorada, amada, como a igreja. Eu não mudei a minha palavra. E eu não estou sendo feminista, eu estou falando dentro da palavra. Missionária Silva está aqui do meu lado. É uma mulher que nem eu, é uma irmã. Se eu olhar para ela assim, meu Deus do céu, ela tem esse vestido lindo, eu não tenho, gente. Perdi a salvação. Se eu olhar para o meu marido de cara feia, porque eu não gostei da atitude que ele teve, seja comigo ou com outra pessoa, eu perdi minha salvação. Mas se ele me olhar de cara feia por eu ser mulher e eu não abaixei a cabeça para ele e ele não gostou, ele também perde. Glória a Deus. A faca é dos dois lados. Se fosse só homem, Deus não ia colocar a mulher como disjuntora para ajudar, andar do lado do homem. O homem anda sozinho. Não ia existir família. O homem anda sozinho. Não ia ter Eva. Não ia ter Eva. A Eva poderia ter saído do pé. Mas saiu da onde? Da costela. Para ela ser cuidada e respeitar o marido. Mas ela tem que ser cuidada e tem que ser amada. Ela tem que respeitar o marido. O cajado é com ele. Isso é claro. O cajado é do homem. A mulher não pode tirar. Mas o homem tem que amar e respeitar a sua esposa. Aleluia. Glória a Deus. O homem tem que amar e respeitar a sua esposa. Não adianta pregar bonito. Não adianta rodopiar. Não adianta cantar corinho. Bater instrumento, ó, bonito. Se não respeitar a esposa, se não respeitar o marido. A vida com Cristo é renúncia. Não é somente falar que eu tenho que ganhar o céu, que o céu ganha força. Porque nós falamos isso, muitas das vezes não vivemos. Aleluia. O céu ganha força, mas você e eu estamos fazendo por onde o céu ganhar força? Eu estou respeitando aquele morador de rua. Quando eu passo, eu olho de cara feia para ele, porque está atrapalhando o meu caminho. Eu chuto aquele cachorro quando eu vejo no monte. Sai daqui, cachorro! É uma vida. Tudo que tem vida, tudo que há, é de Deus. Se eu tenho em casa e não dou para o meu irmão que necessita, como que eu vou ganhar? Como que eu vou ganhar o céu à força? Fala, vamos pensar. Hoje é noite de guerra. E se é noite de guerra, nós temos que refletir. Não é só glorificar, não é só palavra bonita, não. Vamos no fundo. Já que é para falar, vamos no fundo. Vamos no tutano. Ser crente tem que ser crente no tutano. Ser crente é cuidar, independente de ser cuidado. É abraçar. Aleluia. Glória. Eu estava numa igreja que eu estava no altar, não vou falar onde. Deus mandou abraçar. Eu gosto muito de abraçar. Deus me usa muito no abraço. Eu prefiro mais no abraço do que qualquer outra coisa. Que o abraço Deus fala sozinho. Fui abraçar uma irmã. Eu saí do altar, que eu estava sentada com meu esposo. Ela estava sentada na primeira fileira. Não sei se o pastor Reginaldo lembra disso. Eu fui abraçar a irmã. Ela não aceitou meu abraço e foi visível. Eu abracei ela, ela ficou assim. Eu abraçando ela. E ela ficou assim. Quanto mais ela ficava assim, mais eu abraçava. Quanto mais ela não aceitava o meu abraço, mais eu agarrava ela e falava, Jesus te ama. Sabe por quê? Não é ela me abraçar. Deus falou para eu abraçar ela. Eu não tenho que me preocupar se quem eu estou abraçando vai aceitar meu abraço. Eu não tenho que me preocupar, gente, se vão me olhar como missionária porque eu não grito, eu não berro, eu falo calmo. Eu não tenho que me preocupar se vão me olhar com desdenho, porque tudo isso Jesus passou. Ele foi humilhado por mim e por você. Ele foi para a cruz. Cuspiram no rosto dele. Pegaram uma esponja que era para limpar a urina
e botaram nos lábios. Não sei se vocês sabem disso, alguém conhece disso? Para tirar a sede de Jesus. Como que eu vou questionar se alguém me olha de cara feia? Eu entrego a Deus. Aleluia. Se Deus tiver que me entregar algo, seja para quem for, eu vou lá. Não tenho medo não, até na rua. Se Deus mandar eu abraçar, eu vou abraçar. Mas eu tenho que fazer quando Deus manda. E o que está acontecendo na igreja para acabar a minha oportunidade? Muita profetada. Ainda existe profeta em Israel. Tem muito profeta de Deus na terra. Mas tem muitos querendo ser profeta. E esse querendo ser profeta vai ganhar. Está ganhando o céu à força? Ou está brincando com a palavra de Deus? Aí sabe o que vai acontecer? Aquele que a gente condena e julga, que não é da igreja, está lá fora, que não conhece a palavra, vai ser salvo. Porque ele não conhece a palavra. Ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele não conhece o que Deus quer. Aleluia. Ele está lá, mas ele não conhece. Mas eu e você que estudamos a Bíblia, muitos falam assim: eu já li a Bíblia 30 vezes, eu já li a Bíblia 80 vezes. Para Deus isso não importa. Mas importa que você ame o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Importa quando você renuncia à sua vontade. Quando você é humilhada. Eu escutei uma vez de uma pastora falando assim: olha, missionária, não tem fulano? Eu falei: tem. Ela pegou pelos meus cabelos, arrastou, eu perdi minha vista, não está mais igual, porque ela me arrastou. Eu perguntei a ela: o que você fez? Nada, eu orei por ela. Nós estamos prontos para isso? Ganhar força não é a igreja. Ganhar o céu à força não é a igreja. Não é sapatear, não é profetizar. Ganhar o céu à força, ser salvo, não é escutar a palavra de Deus, não é passar a noite toda numa vigília. Não. É mudar o nosso ser, as nossas vontades, as nossas atitudes. Enquanto nós, igreja, estivermos olhando para o próximo, condenando e julgando, não vamos ser salvos. Enquanto nós, igreja, resolver acordar e olhar para dentro de nós o que nós temos que mudar, poderá ser salvo. Poderá. Aleluia. Ninguém está pronto para dizer que é salvo. Fomos salvos, a palavra é clara, quando aceitamos Jesus. Aceitamos, fomos salvos. No decorrer da história, Deus vai ver se vai continuar sendo salvo ou não. Aleluia. Isso é uma coisa muito séria. Aleluia. Quer ser salvo? Muda a sua vontade. Muda o seu querer. Para de falar de uma igreja ou de outra. Para de falar de um irmão ou de outro. O irmão está errando. Você conversou com ele, com ela. Legal, fez a sua parte. Deixa ele, deixa ela. Ora! Porque tem horas que nós não temos que falar nada. Falar demais também atrapalha. Mais é menos. Quer dizer, o menos é mais. Falei o contrário. Às vezes, você orando no oculto, a história muda. Como a história linda do pastor, que o pastor falou, né? Da esposa dele, eu fiquei babando, que coisa linda. Não houve uma mudança? Glória a Deus. Porque houve uma escolha. Quantas coisas o pastor e a pastora ou missionária? Missionária. Quantas coisas o pastor e a missionária tiveram que fazer para mudar e para hoje estar onde que estão? Meu Deus. Quantas renúncias tiveram? Quantas coisas eu tive que fazer para estar onde que eu estou hoje? Quantas renúncias eu tive que fazer? Uma delas foi a minha profissão. Mas foi Deus que mandou. Vou questionar com ele? Nunca. Deus me deu um presente que foi meu marido. Tirou uma coisa, me deu outra. E se você parar para analisar, se Deus tirou algo da tua vida, se você refletir tudo que você passou desde criança, Ele te deu outra coisa. Aleluia. Só que nós, muitas das vezes, eu estou tentando parar, mas não estou conseguindo, gente. Perdão. Glória a Deus. Deus não está querendo. Aleluia. Mas só que nós, muitas das vezes, estamos igualzinho o povo de Israel. Moisés estava lá carregando o povo. Abriu o mar vermelho,
né? Maná do céu. Gente, que coisa linda. Mulheres, minhas irmãs, vocês têm certeza que vocês iam amar. Roupa não se gastava. Não é? Que coisa linda. Imagine, roupa não se gasta. Sapato, não precisa se preocupar, não se gasta. Que coisa linda. Nada faltava, mas o povo reclamava. Pergunto à igreja, mudou alguma coisa? Meu Deus. Quantas coisas boas Deus fez na sua vida e na minha? Aleluia, Jesus. Você teve renúncia, não teve? Não teve que renunciar? Teve que renunciar. Mas por que nós reclamamos? Se Deus fez coisas boas. É noite de reflexão. É noite de pensar nas nossas atitudes. Não perder tempo de olhar para o lado. O missionário falou, ó, olhar para o alvo. Nós temos que olhar para o alvo. E se eu olho para o alvo, eu olho para a minha vida. Eu olho para Deus. Eu não condeno, eu dou a mão. Eu dou o ouvido se necessário. Eu dou um abraço de verdade, sem se preocupar se aquele está querendo aceitar meu abraço ou não. Eu falo como missionária sem me preocupar se vão me ver como missionária. Isso agrada ao Senhor, porque Jesus ele nos ensinou isso. Quando ele lavou nossos pés. Sim, ele lavou os pés dos discípulos. Mas se ele foi para a cruz, é como se nós fôssemos discípulos do Senhor. Você é um representante de Deus aqui nessa terra. Glória a Deus. E como que nós estamos sendo? Eu vou pegar um pouquinho mais pesado, mas é Deus que está mandando. Nós somos seguidores de Jesus ou somos Judas? Judas andou com Jesus. Não fez nada que Jesus quis. Vendeu ele por 3 moedinhas. 30, perdão. Jesus deu a vida dele por nós. Jesus sabia que Judas ia dar 30 moedas. Aleluia. E aí? Pedro negou ele 3 vezes. E mesmo assim Jesus fez de Pedro uma igreja. Estamos prontos para ser verdadeiramente igreja de Deus? Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela minha oportunidade. Aleluia. Ô, glória. Que maravilha. Aleluia. Deus santo e eterno. Aleluia. Aleluia. Prometo, por favor, que isto mesmo. Amém.